Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, é o seguinte, hoje vou fazer aqui um comparativo das máscaras que eu uso para fazer o detectorismo subaquático, né? Underwater. Então, eu primeiro comprei essa máscara aqui, né, que é chama Full Face, né? E eu precisava desse suportezinho aqui, porque eu coloco a câmera e faço a filmagem do detectorismo utilizando esse suporte aqui, tá? E eu optei por essa máscara aqui por conta desses dois snorkels aqui, né? Que ele é muito bom, já adiantando uma das características dela, porque quando você vira a cabeça, às vezes essa aqui entra na água, né? Você está aqui debaixo d'água e você vai olhar para o lado, você vira a cabeça, esse aqui entra na água e o outro fica do lado de fora, que ele tem uma bolinha aqui, que é uma espécie de válvula, né? Quando você mergulha na água, ela desce e veda a entrada de ar que está aqui em cima. Então, essa máscara aqui, eu também optei inicialmente por ela, porque eu nunca mergulhei, né? Eu nunca tinha mergulhado. E eu, com certeza, assim, teria dificuldade de usar o snorkel, porque eu tinha uma outra máscara. Quando eu comprei as nadadeiras, eu comprei, junto veio uma máscara que ela não tinha esse suporte, mas era uma máscara com snorkel, então eu testei e senti uma certa dificuldade para mergulhar com aquela máscara. Essa máscara aqui, você respira pelo nariz, né? Não é usando o snorkel na boca. Se você observar aqui dentro, tem umas válvulas, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, tem 3 válvulas, tá vendo? Tem uma do lado, outra do outro e uma outra válvula no meio. Essas válvulas laterais é por onde entra o ar. Essa do meio é por onde sai. E ela não expulsa só o ar. Se entrar alguma coisinha de água aqui dentro, talvez, às vezes quando você mergulha e essa válvulazinha que demora a fechar, e você respira sem querer, às vezes entra um pouquinho d'água, e quando você solta o ar, essa válvula aqui, a água sai junto com o ar aqui para essa válvula do meio. Então facilita muito a vida de quem é iniciante no mergulho. E eu, iniciante no mergulho e na detecção debaixo d'água, né, do detectorismo subaquático. Bom, outra característica legal dessa máscara é que a vedação dela, né, esse silicone aqui, ele veda muito bem e para entrar água é muito difícil entrar, né? Uma vez que você aperta aqui o suporte, a água realmente não entra, ela cola no rosto. É uma máscara grande e que você não vai ter dificuldade em fechar e abranger todo o seu rosto. Na verdade, ela tem 2 medidas. Quando você compra, você escolhe a menor ou a para adulto, né? E eu fiz a escolha correta. Enfim, essa máscara aqui para adulto, ela tem uma eficiência muito grande na vedação, tá? Então são essas algumas características. O duplo snorkel, que é muito importante porque não cria ar aqui dentro. Outra coisa, essa máscara aqui, ela não embaça, certo? Diferente daquela outra que tem só uma aqui em cima, essa daqui não embaça, então você não precisa ficar desembaçando ela debaixo d'água. A única desvantagem que eu vejo nessa questão é que aqui não é vidro, é acrílico, né? Porque tem que ter ela permite uma visão lateral que as outras máscaras não permitem. E acho que não dá para ser vidro, né? Normalmente essas outras aqui tem vidro temperado, as que são boas, né? Tem vidro temperado, mas aqui é uma espécie de um acrílico. Mas a visão embaixo d'água fica muito boa, né? A segunda máscara que eu utilizei, comprei depois dessa, foi essa daqui, né? Por que eu comprei essa máscara e não continuei usando a Full Face, né? Por alguns motivos. A Full Face, ela tem todas essas vantagens que eu acabei de citar para vocês, mas ela tem uma desvantagem. Quando você coloca a máscara, ela cria uma bolha de ar muito grande aqui dentro.
E aí, se você precisar descer, tem uma certa dificuldade para descer, porque essa bolha de ar aqui, ela te puxa para cima. Então, ela é bem adequada para você ficar mais na flor da água, né? E ficar ali vendo peixinhos e vendo o fundo, ou se for um local raso, você mexer naquele local raso, ela é bem legal para isso. Mas se você tiver que mergulhar, você vai ter uma dificuldadezinha para descer, porque ela vai te puxar para cima, e aí atrapalhava um pouquinho em alguns locais mais profundos que eu precisava descer. Já essa máscara aqui, né, você desce com mais facilidade, porque a quantidade de ar que tem nela é muito menor, então ela não força para você ficar subindo o tempo todo, tá? Bom, então outra vantagem dessa máscara aqui é a posição da câmera. Eu, como mergulho, eu fico olhando para baixo o tempo todo, e a câmera na full face ela fica muito alta na minha cabeça, ela fica aqui em cima, os olhos aqui, e a câmera fica aqui em cima. Essa máscara aqui, quando eu coloco, a câmera já fica aqui na testa, tá? Parece uma coisa muito insignificante, mas não é, porque quando você está mergulhando, você, por exemplo, está olhando para frente, a câmera que fica aqui posicionada, eu posiciono ela rente com a lente. Então a lente está aqui, aí você vê que está um sobressaltozinho, mas aqui a câmera fica aqui reta na mesma posição da lente. Então, para onde eu olho é exatamente onde a câmera está apontando, certo? Nessa daqui não. Você vê que o suporte não é sobressaltado para frente, ele é virado para trás. E não é nem esse o motivo, tanto é mais pela distância dos olhos, que os olhos ficam mais ou menos nessa posição e ela fica muito alta. Então a câmera eu tenho que angular ela. Então eu olho para frente e a câmera filma para baixo. Se eu olho para baixo, ela filma mais reta ainda para o chão. Então essa posição dá uma impressão de, quando você está nadando, que a câmera está sempre virada para baixo, e você não consegue mostrar o que tem na frente da sua visão, certo? Então essa máscara aqui, para quem filma, dependendo do que você está filmando, lógico, mas se você vai filmar debaixo d'água, essa daqui é melhor para você utilizar, se você vai usar esse suporte aqui que está sobre a cabeça, porque a full face ela meio que angula um pouquinho a câmera para baixo, a não ser que você já mergulhe e já coloque a câmera na mesma posição, mas não é o meu caso, que eu preciso mostrar as coisas que estão nas minhas mãos. Então, se eu preciso mostrar as coisas que estão lá na minha mão, lá embaixo, eu preciso, se eu não angular, ela não vai aparecer os objetos que eu estou manuseando, tá? Porque a visão fica aqui nessa direção, né? E a câmera vai ficar nessa direção. Então eu preciso angular ela para a visão ficar nessa direção e a câmera ficar na mesma direção, tá? Então essas são as principais. Agora, qual a dificuldade dessa máscara? É isso aqui. É que você tem que aprender a respirar pela boca. Eu demorei uns dois dias para me adaptar a esse snorkel, e mesmo assim ainda acontece de entrar água aqui no snorkel. Você, para tirar, você sopra, né? Você bota do lado de fora e dá uma soprada, mas aqui acolá eu engoli um pouquinho d'água, né? Coisa que não acontece nessa máscara. Essa máscara aqui é mais confortável. Lógico, quando você está debaixo d'água, você tem que respirar diferente. Você não pode respirar rápido como a gente respira normalmente aqui do lado de fora. Então você tem que fazer uma respiração mais pausada e tal, puxar, soltar, né? E isso facilita a vida tanto com essa máscara quanto com essa outra, utilizando esse snorkel respirando pela boca. É mais chato você utilizar isso aqui do que usar isso aqui, apesar de aqui também ter uma dificuldadezinha, porque o ar não entra também com tanta facilidade, porque afinal de contas aqui tem válvulas, né? E essas válvulas precisam, essa aqui é a válvula do canto e essa outra do cantinho, ela precisa de qualquer forma abrir um pouco, né? E você faz um pouquinho mais de esforço na respiração.
mas muito mais confortável. Se for para você ver, é só fazer observações e na flor da água, eu indico essa daqui, né? E essa daqui eu indico para quem vai realmente descer para filmar embaixo e fazer algumas imagens, né, mais embaixo d'água. Essa daqui para mergulhar, como eu disse, já é mais complicado, porque ela puxa você para cima, então você tem que ter muito mais peso no corpo, né? Tem que colocar aqueles lastros, a quantidade de lastro muito maior para poder ele obedecer, para poder ele descer com mais facilidade, certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu faço o detectorismo atualmente com essa máscara, mergulho e vou com o detector de mão embaixo d'água e estou muito satisfeito com ela. A única crítica que eu faço é que a vedação dela não é tão boa quanto a Full Face, né? Às vezes entra um pouquinho de água e tal, mas é natural, né? Você tem que apertar mais e tal. Isso aqui, o aperto dessa daqui é muito mais simples, né? Você coloca na cabeça e puxa aqui nas duas pontas, ela já aperta. Essa daqui não, você tem que fazer apertar aqui na lateral, depois apertar outra, testar, tirar, botar. Então é um pouquinho mais chato de ajustar, mas depois que está ajustado, aí você consegue fazer o mergulho. Outra vantagem dessa máscara que eu ia esquecendo de citar, aliás já citei rapidamente, é o vidro. Esse vidro temperado te dá uma visão muito melhor do fundo, né? Não é assim, é uma diferença muito grande, mas para quem quer fazer observação e ver a nitidez da água, como é que tá, né? Esse vidro temperado aqui ele te dá uma nitidez maior do que esse aqui. Se vocês quiserem saber qual o custo de cada uma, né? Quanto está custando hoje, eu estou colocando aí na descrição os links dos locais onde eu comprei e com os valores, né? Tanto dessa aqui, da máscara, como da Full Face, ok? O que tinha para dizer sobre essas máscaras era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, pode fazer as perguntas aí nos comentários, que eu respondo a todos, né? E se puder fazer um comentário sobre o vídeo também, agradeço. E vamos detectar. Um abraço para todos.